Meu nome é Leonard. Tenho 54 anos. Trabalho na Five Manufacturing há 11 anos. Durante todo esse tempo, nunca cheguei atrasado, perdi um prazo ou recebi algo abaixo de super expectativas em uma avaliação de desempenho. Por isso, quando vi a linha de assunto na minha caixa de entrada naquela manhã, aviso de rescisão, minha primeira reação foi pensar que alguém do RH tinha enviado para a pessoa errada. Cheguei a verificar o campo para antes de abrir. Mas era para mim. A mensagem era breve. 3 frases. Com efeito imediato, meu contrato estava encerrado. Um pagamento final e o pacote de rescisão seriam enviados por mensageiro. Qualquer dúvida deveria ser direcionada ao departamento apropriado. Sem explicação. Sem reunião. Nem mesmo uma assinatura. Li 3 vezes, esperando encontrar alguma cláusula escondida, alguma frase que fizesse sentido. Em vez disso, só conseguia pensar na avaliação que tive com minha supervisora menos de 2 semanas antes. Ela usou palavras como indispensável e melhor desempenho. Disse que o conselho tinha total confiança em mim. Agora, aparentemente, não tinham mais. Fiquei um tempo ali, olhando para a tela. Sabia que não devia responder imediatamente, qualquer coisa escrita no calor da emoção pode voltar para te assombrar. Ainda assim, havia uma queimação lenta no peito. 11 anos reduzidos a um parágrafo frio. Pensei na reunião trimestral do mês passado. O COO, Mark Trevors, fez questão de desafiar uma das minhas projeções diante de toda a equipe de liderança. Não era incomum ele ser combativo, mas algo no tom dele naquele dia me pareceu pessoal. Mantive minha posição, os dados eram sólidos, e fui provado certo em poucos dias. Desde então, ele não olhou mais para mim. Disse a mim mesmo que estava imaginando coisas. Política de escritório nunca foi o meu jogo. Eu fazia o trabalho, entregava resultados e deixava as manobras para quem gostava disso. Mas, ao reler aquele e-mail, comecei a me perguntar se eu tinha subestimado quanto de manobra estava acontecendo ao meu redor. Não liguei para ninguém. Ainda não. Queria entender no que estava me metendo antes de dar a qualquer um a chance de distorcer a situação. Em vez disso, desliguei o laptop, juntei as mãos sobre a mesa e apenas fiquei ali, deixando o silêncio tomar conta. Em todos os meus anos na Five, nunca fui assunto de fofoca. Tinha a sensação de que isso estava prestes a mudar. E, em meio a todo aquele choque, uma voz pequena já formava um único pensamento silencioso: isso não aconteceu por acaso. Eu não fui para casa naquela noite abrir uma bebida ou sentar no escuro sentindo pena de mim mesmo. Não fui feito assim. Em vez disso, peguei um bloco de notas e comecei a listar nomes, pessoas que poderiam saber de algo, pessoas em quem eu ainda podia confiar. No topo estava Daniel, um coordenador de operações que eu conhecia há 6 anos. Nunca fomos grandes amigos, mas já havíamos coberto um ao outro mais de uma vez quando a alta gestão tentava impor prazos impossíveis. Liguei para ele depois do jantar. Daniel, sou eu. Preciso te perguntar uma coisa, mas fica entre nós. Claro, disse ele, embora sua voz tivesse aquele tom cauteloso de quem sabe que pode estar se metendo em encrenca. Preciso saber o que tem circulado sobre mim ultimamente. Algum comentário não oficial? Algo incomum nas últimas 2 semanas? Ele hesitou. Teve uma reunião na quinta passada, só chefes de departamento. Meu gerente saiu com uma cara tensa. Disse que haveria ajustes estruturais. Foi só o que nos contou. Mas ouvi alguém mencionar uma revisão urgente de compliance ligada à logística. Aquilo era estranho. Compliance não era minha área, mas eu tinha autoridade para aprovar vários contratos de fornecedores. Anotei. Em seguida, enviei um e-mail discreto para Marissa, do RH. Tínhamos trabalhado juntos na atualização de políticas no ano passado, ela me devia um favor depois que encontrei um erro na tabela de benefícios do departamento dela. Minha mensagem foi curta: preciso confirmar as últimas anotações do RH no meu arquivo. Por favor, envie os últimos 3 meses de comunicações internas que mencionem meu cargo. Ela só respondeu perto da meia-noite. O e-mail era cauteloso,
frases curtas, sem o timbre oficial da empresa no anexo. Dentro, encontrei 3 memorandos internos. O primeiro era rotineiro. O segundo, de 2 semanas atrás, apontava minha estrutura de reporte inconsistente. Não fazia sentido. Minhas linhas de reporte não mudavam há anos. O terceiro era ainda mais estranho, um aviso sobre restrições temporárias de acesso implementadas para alguns gerentes, incluindo meu nome. Conferi meus arquivos de e-mail. Naquela época, eu realmente havia sido bloqueado de uma plataforma interna por um dia. O te disse que era atualização de software. Na hora, não dei importância. A curiosidade me levou além. Acessei o único sistema ao qual eu ainda tinha acesso, um rastreador antigo de pagamentos a fornecedores que a empresa nunca se preocupou em desativar para ex-gerentes. Notei que uma nova cadeia de aprovações havia sido adicionada, redirecionando todas as autorizações de envio para alguém de finanças que eu mal conhecia. A data da mudança era 2 dias antes da minha demissão. Recostei na cadeira. Isso não era só corte de orçamento ou choque de personalidades. Alguém havia se dado ao trabalho de ajustar sistemas, reescrever memorandos e restringir meu acesso, tudo antes de eu saber que era um alvo. Isso me dizia 2 coisas. Primeiro, que tudo tinha sido planejado. Segundo, que quem estava por trás não se preocupava em ser discreto. E esse foi o primeiro erro deles. Não fui direto para casa naquela noite. Em vez disso, fiquei sentado no carro, no canto mais distante do estacionamento, deixando o zumbido dos postes de luz preencher o silêncio. Algo na forma como minha demissão tinha acontecido continuava me incomodando. O timing parecia perfeito demais, limpo demais. Como se alguém tivesse acionado um interruptor e me tirado de cena antes que eu tivesse qualquer chance de reagir. Decidi ligar para Diane. Ela havia deixado a empresa 6 meses antes, em circunstâncias que eu nunca tinha acreditado completamente. Ela atendeu no segundo toque. Elliot. Isso é inesperado. Tenho pensado no que aconteceu com você, eu disse. Se importa de me dizer a semana exata em que te mandaram embora? Ela não hesitou. Março passado. Quarta-feira à tarde. Fui chamada ao RH logo depois do almoço. Disseram que meu cargo estava sendo reestruturado. Senti o maxilar travar. E antes disso, algo incomum. Na verdade, sim, disse ela lentamente. 2 dias antes, não consegui acessar metade dos arquivos de fornecedores com que eu trabalhava. O te disse que era falha no sistema. Quando consertaram, bem, já não havia mais nada para consertar. A voz dela trouxe uma risada amarga. Na quarta-feira, eu já estava fora. Encostei a cabeça no encosto, minha mente ligando pontos que eu nem sabia que existiam. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Mesma ordem. Primeiro as mudanças de acesso, depois a reunião, depois o adeus. Houve uma pausa. Você acha que é de propósito? Acho que é um processo, eu disse. E nós não somos os únicos. Nos 2 dias seguintes, entrei em contato com mais 3 ex-funcionários de confiança. Cada conversa seguiu o mesmo padrão, uma restrição inexplicada nos sistemas internos da empresa, normalmente em dados centrais para o cargo da pessoa, seguida, em até 48 horas, por uma reunião de demissão. Era preciso demais para ser coincidência. Na sexta-feira, comecei uma planilha simples no meu laptop pessoal. Nomes, datas, departamentos, mudanças de acesso. O nome de Diane estava no topo, o meu algumas linhas abaixo. Na quinta entrada, já não me sentia surpreso, apenas focado. Sentei-me à mesa da cozinha naquela noite, olhando para as colunas de dados. Se eu conseguisse provar o padrão, também poderia descobrir quem o estava acionando. Mas, para isso, eu precisaria ver os registros de acesso, os reais, não os relatórios filtrados que entregavam aos gerentes. Só de pensar nisso, senti algo que já não era apenas frustração. Era determinação. Alguém dentro da Alstom Logistics estava usando o sistema como uma guilhotina silenciosa, decidindo de quem cortar o trabalho e quando. E eu tinha acabado de perceber que já sabia o suficiente para começar a procurar a mão que segurava a corda.
Quando a atualização do sistema foi lançada, notei pequenas inconsistências no painel de operações. No início, achei que fosse apenas um atraso na sincronização, mas então registros-chave de transações começaram a desaparecer por completo. Você não apaga acidentalmente 3 anos de métricas de eficiência de frete a menos que tenha algo a esconder. Eu ainda tinha um login antigo de backdoor do meu trabalho no projeto de integração há 2 anos. Nunca o tinha usado desde então, mas também nunca o excluí. A equipe de TI da época insistiu em manter redundâncias por precaução. Agora aparecia a definição exata de por precaução. Tarde naquela noite, entrei no sistema de casa, com cuidado para rotear por uma conexão privada. O painel que vi por aquele portal era diferente. Os arquivos arquivados estavam lá, mas a maioria estava marcada para exclusão na próxima limpeza programada. Quem estava conduzindo essa faxina sabia exatamente o que estava fazendo. Copiei tudo, registros de transações, correspondências com fornecedores, dados de roteamento de envios. As marcações de data e hora contavam sua própria história, lotes inteiros de relatórios de estouro de custos estavam sendo apagados e substituídos por resumos limpos que faziam a reestruturação do novo CO parecer um milagre. Eu precisava de alguém que pudesse confirmar o que eu estava vendo. Foi então que liguei para Henry. Ele tinha trabalhado em TI por 12 anos antes de se aposentar antecipadamente na primavera passada. Não guardava mágoa por ter saído, mas conhecia os sistemas de cabo a rabo. Quando expliquei, a voz dele ficou mais aguda. Se essas marcações de exclusão forem executadas, você vai perder a trilha de auditoria. E se você está vendo isso no seu nível, significa que alguém está confiante de que ninguém está observando de cima. Ele se ofereceu para nos encontrarmos pessoalmente. 2 horas depois, estávamos numa mesa de canto tranquila em um restaurante na Route 46. Henry trouxe seu próprio laptop, carregado com uma ferramenta de diagnóstico que ele mantinha para projetos pessoais. Em minutos, ao conectar, ele confirmou meu temor, as exclusões não eram aleatórias. Elas miravam apenas os dados que expunham números inflados de eficiência e estouros de contrato ocultos. Isso é manipulação financeira, disse Henry, recostando-se. Eles estão maquiando os números de desempenho operacional. Pode ser para justificar demissões, pode ser por bônus ou coisa pior. Fiquei pensando nisso por um momento. O novo COO já vinha pressionando por cortes rápidos nos departamentos mais antigos, os mesmos que os registros originais mostravam como com baixo desempenho. Mas agora eu sabia que esse baixo desempenho estava sendo exagerado. Henry me entregou um drive portátil. Faça backup de tudo o que puder. Mantenha offline. E não fale nada até saber exatamente quem está envolvido. Naquela noite, enquanto criptografava os arquivos, senti uma mudança. Copiei tudo, registros de transações, correspondências com fornecedores, dados de roteamento de envios. As marcações de data e hora contavam sua própria história, lotes inteiros de relatórios de estouro de custos estavam sendo apagados e substituídos por resumos limpos que faziam a reestruturação do novo CO parecer um milagre. Eu precisava de alguém que pudesse confirmar o que eu estava vendo. Foi então que liguei para Henry. Ele tinha trabalhado em TI por 12 anos antes de se aposentar antecipadamente na primavera passada. Não guardava mágoa por ter saído, mas conhecia os sistemas de cabo a rabo. Quando expliquei, a voz dele ficou mais aguda. Se essas marcações de exclusão forem executadas, você vai perder a trilha de auditoria. E se você está vendo isso no seu nível, significa que alguém está confiante de que ninguém está observando de cima. Ele se ofereceu para nos encontrarmos pessoalmente. 2 horas depois, estávamos numa mesa de canto tranquila em um restaurante na Route 46. Henry trouxe seu próprio laptop, carregado com uma ferramenta de diagnóstico que ele mantinha para projetos pessoais. Em minutos, ao conectar, ele confirmou meu temor, as exclusões não eram aleatórias. Elas miravam apenas os dados que expunham números inflados de eficiência e estouros de contrato ocultos. Isso é manipulação financeira, disse Henry, recostando-se. Eles estão maquiando os números de desempenho operacional. Pode ser para justificar demissões, pode ser por bônus ou coisa pior. Fiquei pensando nisso por um momento.
O novo CEO já vinha pressionando por cortes rápidos nos departamentos mais antigos, os mesmos que os registros originais mostravam como com baixo desempenho. Mas agora eu sabia que esse baixo desempenho estava sendo exagerado. Henry me entregou um drive portátil. Faça backup de tudo o que puder. Mantenha offline. E não fale nada até saber exatamente quem está envolvido. Naquela noite, enquanto criptografava os arquivos, senti uma mudança. Aquilo já não era apenas política interna. Alguém estava manipulando a base das operações da empresa. E eu acabará de assumir o papel de única pessoa que poderia provar isso. Eu tinha aprendido há muito tempo que paciência não era apenas uma virtude nos negócios, era uma arma. E, naquele momento, eu estava afiando a minha. O CEO achava que tinha enterrado seus rastros no sistema. Fez alterações discretamente, reestruturou cadeias de aprovação, escondeu registros de transações em diretórios obscuros. Mas, quanto mais cuidadosamente ele se movia, mais previsíveis seus padrões se tornavam. Eu estava no meu escritório quando Thomas, do financeiro, bateu à porta. Ele não é do tipo que gosta de fofocas, e foi por isso que sua visita chamou minha atenção. Tem um minuto? Ele perguntou. Assenti, fechando a planilha que estava analisando. Ele fechou a porta e abaixou a voz. Tem algo me incomodando. Estamos processando pagamentos regulares para um fornecedor chamado Alden Supply há quase um ano. Só que, não há registro de nenhuma mercadoria realmente chegando deles. Inclinei-me para trás. E quem aprova esses pagamentos? Ele pareceu desconfortável. Tecnicamente, eles são aprovados automaticamente pelas novas regras de compras. Aquelas que o CEO implementou no último trimestre. Essa era a peça que faltava. Eu já tinha rastreado discrepâncias nas alocações de custos, mas, sem um vínculo direto com as mudanças recentes no sistema, tudo era circunstancial. Agora eu tinha uma conexão, um fornecedor que ninguém conseguia verificar, pago por um fluxo de aprovação que o próprio CEO tinha criado. Thomas, eu disse, me envie cópias das faturas dos últimos 6 meses da Alden Supply. E as autorizações de pagamento. Ele hesitou. Você acha que tem algo errado? Eu acho, respondi de forma calma, que isso pode explicar muita coisa. Quando os arquivos chegaram à minha caixa de entrada, eu já sabia o que encontraria. As faturas eram quase cômicas na falta de detalhes, consumíveis de escritório, materiais de manutenção, sem especificação, sem notas de entrega. As datas de pagamento coincidiam perfeitamente com as mudanças nos limites de aprovação do sistema. Abri um documento que vinha compilando há semanas. Cada anomalia, cada transação irregular, cada ajuste inexplicável nas regras de compras estava ali. As faturas de Thomas se encaixaram perfeitamente, como as peças de borda final de um quebra-cabeça que eu vinha montando às cegas. O padrão era claro. O CEO havia criado um fornecedor fantasma, canalizado pagamentos por meio dele e garantido que ninguém pudesse contestá-los sem sua aprovação. E as quantias não eram pequenas, o suficiente para financiar quaisquer projetos pessoais que ele tivesse sem levantar suspeitas nos relatórios trimestrais. Recostei-me, deixando as implicações assentarem. Eu não estava pronto para agir ainda. Não se tratava de pegá-lo em um único movimento imprudente, era sobre construir um caso à prova de falhas. Quando chegasse a hora, eu queria que ele visse exatamente como eu tinha desmontado a sua ilusão de controle. Por enquanto, salvei o arquivo atualizado, criptografei-o e enviei uma cópia para um drive seguro fora do local. Eu tinha sido paciente até agora. Podia esperar um pouco mais. A armadilha estava quase pronta. Eu sabia que a melhor maneira de encurralá-lo não era através de um confronto direto, mas deixando-o acreditar que ele era quem estava no controle. Isso significava dar-lhe apenas corda suficiente para apertar sua própria forca. Na manhã seguinte, plantei a semente. Em uma reunião com alguns gerentes de nível médio, aqueles que ele sempre vigiava, deixei escapar um erro inofensivo nos nossos protocolos de relatório. Nada ilegal, nada que pudesse realmente nos prejudicar, mas suficiente para parecer uma vulnerabilidade operacional. Mantive o tom casual, quase descuidado, como se não percebesse o que estava revelando. Ao meio-dia, vi a primeira repercussão.
Meu assistente me encaminhou um memorando interno, assinado por ele pessoalmente, instruindo o departamento de te bloquear certos privilégios de acesso a dados. Exatamente o que eu queria. Recostei-me na cadeira, relendo o memorando 2 vezes. Previsível, murmurei. Ele achava que estava me excluindo, mas cada restrição deixava um rastro, registros de horário, logs de acesso, cadeias de aprovação, todos correlacionáveis com as irregularidades financeiras que eu vinha documentando. Mais tarde, ele passou pelo meu escritório. Apenas ajustando algumas coisas, disse, com aquele sorriso condescendente que usava quando acreditava ter superado alguém. Claro, respondi de forma equilibrada. Sempre bom se antecipar a riscos potenciais. Ele saiu sem dizer mais nada, mas percebi o mínimo traço de autossatisfação em sua postura. Bom. Quanto mais confiante ele se sentisse, menos cuidadoso seria ao cobrir seus rastros. Nas 48 horas seguintes, vaziei mais 2 informações inofensivas, porém atraentes. Um suposto atraso em contrato de fornecedor. Um relatório de remessa extraviado. Cada vez, ele reagia com medidas rápidas e excessivamente agressivas de bloqueio. Quanto mais ele apertava o cerco, mais conexões eu podia mapear entre suas ordens e as transferências ocultas enterradas no sistema. Na sexta-feira à noite, eu tinha o que precisava, uma cadeia cronológica limpa ligando suas ordens específicas ao funil estreito de acesso a dados, o mesmo funil onde os fundos desaparecidos vinham sumindo. Fechei meu laptop, sentindo a satisfação controlada de quem sabe que o movimento final está à vista. Ainda não, lembrei a mim mesmo. O timing era tudo. Se me adiantasse, ele se escaparia. Durante o fim de semana, preparei o relatório final, organizando cada log, cada memorando, cada entrada falsificada em uma sequência que nem ele seria capaz de explicar. Imprimi uma cópia para o jurídico, uma para o conselho e uma para mim. Na noite de domingo, sentei-me à mesa da cozinha, folheando as páginas cuidadosamente encadernadas. Minhas mãos estavam firmes. Minha respiração, lenta. Na manhã de segunda-feira, ele iria caminhar diretamente para o fim de jogo, e não teria a menor ideia de que já estava em movimento. Entrei na sala do conselho com a mesma pasta que vinha refinando há semanas. Sem pressa nos passos, sem necessidade de discurso. Apenas fatos. Coloquei a pasta à frente da presidente, abri na primeira página e recostei-me na cadeira. Estes, disse de forma equilibrada, são os registros de compras dos últimos 2 anos fiscais. Minha voz estava firme o suficiente para que ninguém levantasse a cabeça alarmado, mas percebi alguns ombros enrijecerem. Os números falavam por si mesmos, taxas de fornecedores infladas, faturas duplicadas e pagamentos encaminhados por empresas de fachada. O COO, Mark, inclinou-se para a frente. Posso explicar isso? Não aumentei a voz. Por favor. Tome seu tempo. Ele começou com uma história sobre volatilidade do mercado, interrupções na cadeia de suprimentos e os habituais jargões operacionais. Esperei ele terminar. Então deslizei o segundo conjunto de documentos pela mesa, e-mails. Não resumos, não interpretações. Transcrições diretas. Mark disse baixinho, pode confirmar que esse é seu endereço. Seu maxilar se fechou. Sim, mas o contexto importa. O contexto está incluído. Página 3, onde você instrui o fornecedor a manter o cronograma de ajustes acordado, independentemente do custo real do material. Dei ao conselho um momento para ler a linha. O silêncio agora era mais pesado. O CFO levantou os olhos dos papéis. Este cronograma de ajustes aumentou nossas despesas em quase 30% ao longo de 18 meses. Mark tentou novamente. Isso foi para garantir fornecimento prioritário durante escassez. Deslizei à frente os registros de remessa. Exceto que não houve escassez em 8 desses trimestres. Mesmos fornecedores, mesmo volume. Preços de mercado mais baixos. Mesmo assim, as taxas infladas continuaram. Um diretor fechou sua pasta. Mark, isso é preocupante. A voz de Mark tornou-se mais urgente. Vocês não entendem, ele está distorcendo isso. Mantive o tom inalterado.
Os contratos de fornecedores correspondem às faturas, que correspondem às transferências de pagamento. Todas autorizadas pela sua assinatura. Toquei o canto inferior da página. Cada vez. A presidente entrelaçou as mãos. Tem mais alguma coisa? Mergulhei na bolsa e coloquei uma última folha na mesa. Registros de transações bancárias. Não contas da empresa, pessoais. Datas alinhadas exatamente com os pagamentos aos fornecedores. Mesmos valores, às vezes centavo por centavo. O rosto de Mark empalideceu. Isso é. Obtido publicamente e interrompi. Arquivado em um processo civil de outra jurisdição. A correspondência é consistente. O conselho não falou por um momento. O som do papel sendo fechado foi o único ruído na sala. Recostei-me. Vocês pediram transparência. Esse é o registro. Todo o resto é interpretação. Mark permaneceu congelado, o peso do silêncio pressionando mais do que qualquer acusação. Não precisei dizer mais. A evidência já havia feito seu trabalho. Se quiser, posso agora escrever o capítulo 8 para levar as consequências deste momento até a conclusão. Quando a reunião do conselho terminou, a decisão foi unânime. O COO foi aposentado com uma declaração formal citando motivos de saúde, embora todos naquela sala soubessem a verdade. Não me vangloriei. Não precisava. A própria arrogância dele havia sido a corda, eu apenas deixei que ele assegurasse tempo suficiente. Mais tarde naquela semana, o RH me chamou. Ofereceram meu antigo cargo de volta, com um aumento generoso no salário e a promessa de autonomia operacional completa. Ouvi, acenei e pedi um dia para pensar. Na verdade, eu já havia decidido. O trabalho nunca tinha sido problema. Eu construí equipes, otimizei processos e dobrei a produção. Mas a erosão silenciosa da confiança, a política sussurrada, tirou mais de mim do que qualquer cargo poderia substituir. Voltar significaria entrar na mesma sala do conselho onde o jogo nunca terminava. Eu estava cansado de jogar. Em vez disso, disse que recusaria, com efeito imediato. Ficaria mais 2 semanas para garantir que as transições da minha equipe ocorressem sem problemas. Essa era a minha condição, ninguém que tivesse me apoiado ficaria vulnerável. Meus projetos seriam totalmente documentados, meus subordinados diretos reassignados para líderes de minha confiança. Eu queria sair sem pontas soltas. A remoção do COO gerou ondas pela empresa. Pessoas que me evitavam meses antes de repente se mostraram calorosas novamente, passando pelo meu escritório com desculpas pela metade disfarçadas de conversa fiada. Aceitei pelo que eram, não arrependimento, apenas alívio por terem apoiado o lado errado sem danos permanentes. No meu último dia, limpei minha mesa em silêncio. O gerente da planta, um homem de poucas palavras, apertou minha mão e disse simplesmente: "Você tornou este lugar melhor. Vamos lembrar disso." Acreditei nele. Ao sair, o ar parecia diferente, não mais leve, nem triunfante, apenas tranquilo. Isso era suficiente. Justiça, pelo menos do tipo em que acredito, não é sobre grandes revelações ou humilhações públicas. É sobre o equilíbrio sendo restaurado, mesmo que o registro só fique claro em sua própria mente. Fui para casa, preparei café e abri meu laptop para as propostas de consultoria que vinham se acumulando silenciosamente na minha caixa de entrada. Empresas queriam meus sistemas, minha estrutura, minha abordagem, não minha lealdade a um único empregador. A liberdade era intoxicante. Pensei no COO, provavelmente em algum condomínio de luxo, dizendo a si mesmo que havia sido sabotado pela política. Deixe que diga. A verdade já não era minha para corrigir. A paz, aprendi, vem de sair antes que o barulho comece novamente. E assim eu fiz.